Tite, novo técnico do Flamengo, tema de hoje. Saiu o anúncio na noite dessa segunda-feira, surpreendeu o total de 0 pessoas. Todo mundo sabia que esse acerto já estava sacramentado. Acho que ele esperou passar o jogo contra o Corinthians para não ter o desgaste de ir sábado à Neoquímica Arena tomar vaia. O aspecto Corinthians também vai ser abordado no vídeo de hoje. Nós vamos falar do que isso representa para o Flamengo, essa chegada do Tite agora, para o fim da temporada principalmente, porque tem um incêndio aí para o Tite apagar. É a melhor condição para assumir o trabalho? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o padrão tático do Tite, o perfil, o estilo de jogo, como que isso pode se encaixar ali no Flamengo. Vamos falar da rejeição de muitas pessoas ao Tite, que vai além do campo, e das falas do Tite. Ele está sendo cobrado pelas falas. E eu não vejo problema no cara mudar de opinião, mas eu entendo a cobrança. Eu entendo a cobrança que está sendo feita ao Tite. Então, são vários pontos para a gente trabalhar no vídeo de hoje. Peço para você dar aquela moral para a gente com o like, sempre importantíssimo, fundamental, para a gente subir e chegar aos 140 mil inscritos bem rapidinho, beleza? Vou te dar uma dica. Clica no link que está no primeiro comentário do vídeo, você vai direto para o site. O Aposta Ganha já fez as cotações para os jogos das eliminatórias. Rodada da eliminatória sul-americana começa quinta-feira, tem jogo do Brasil contra a Venezuela. Tá tudo lá para você conferir, fazer sua fezinha ali, ó. Cabeça boa, tá? Responsabilidade, aquela verba ali para diversão, beleza? Então clica no primeiro comentário do vídeo, tem o link para você se cadastrar e aí você ajuda o canal e se diverte também, beleza? Faz isso agora aí, enquanto você vai acompanhando a gente. Primeiro de tudo, a notícia da chegada do técnico que comandou a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo, nos últimos 6 anos, a equipe de maior torcida e maior orçamento do Brasil, ela é enorme. Ela é impactante, é uma das grandes notícias do futebol brasileiro no ano. É muito pesada essa combinação Tite e Flamengo. Ah, isso é garantia de que o Tite vai papar títulos. Eu acho que as pessoas precisam ter cautela. Eu acho que o Flamengo, obviamente, com a arrecadação que tem, o Flamengo hoje, financeiramente, você pode até discutir se é exatamente isso, porque ele está pagando 50 milhões em multa rescisória para treinadores aí. Mas financeiramente, o Flamengo hoje é um clube muito bem tocado. Se o departamento de futebol não atrapalhar, tomando decisões de estapafúrdias, como tomou no final do ano passado na demissão do Dorival, o Flamengo tem totais condições de ganhar títulos grandes todos os anos. Eu apenas não acredito em dinastia, hegemonia, vai dominar tudo. Eu sei que isso, o torcedor ele tem esse sentimento despertado dentro dele, essa fé, essa esperança. Isso se renova quando chega um treinador do porte do Tite, claro, e é legítimo o torcedor pensar isso. E eu até acho que o Flamengo é um dos poucos clubes que tem condições de, sei lá, almejar isso. Mas, dada a configuração do futebol brasileiro, eu acho muito complicado. A gente não consegue ter, por exemplo, até agora, um clube no futebol brasileiro, no nosso cenário, na nossa configuração atual de calendário, um clube que consiga ganhar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então fica difícil a gente falar em dinastia, hegemonia. Eu não creio, justamente por essa correlação de forças que a gente tem aqui. Mas acho que é uma contratação que pode colocar o Flamengo de volta no seu trilho. O Flamengo que a gente se acostumou a ver de 2019 para cá, não é o Flamengo que cai em oitava de final de Libertadores. O que aconteceu esse ano, se você pega o Flamengo de 20 anos atrás, 15 anos atrás, era normal o Flamengo cair em oitava de final de Libertadores passando vergonha. Defensor, América do México, cair na primeira fase num jogo contra o Leão dentro do Maracanã na primeira rodada. Esse era o padrão do Flamengo. Então, a gente não ficaria surpreso se fosse o Olímpia lá atrás nas oitavas. Agora não. Agora é outro papo. Agora é o Flamengo que ganhou de 2019 para cá 2 Libertadores e chegou numa outra final. Agora é o Flamengo que está ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhou 2 Campeonatos Brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, peraí. É um Flamengo reestruturado. O que aconteceu esse ano não dá para acontecer. Então muda o patamar. Obviamente, o Flamengo mudou o seu patamar, baixou o seu patamar por erros próprios. Ninguém colocou o Flamengo na condição que ele ficou em 2023, a não ser ele mesmo. Tudo começou numa leitura precária do cenário pós-títulos de Libertadores e Copa do Brasil. Quando houve uma queda que, a meu ver, era natural e muito mais fácil de ser revertida até o Mundial de Clubes que se avizinhava em fevereiro com o treinador atual do que com outro técnico, que traria outra ideia, outra mentalidade, outra proposta. O Flamengo quis
corrigiu um problema que talvez não fosse tão grande quanto ele imaginava que fosse e escolheu o caminho mais difícil para corrigir o problema. Não deu certo. Trouxe o Sampaoli, que quando chegou, me pareceu uma boa escolha. Eu não tenho dúvida de que o Sampaoli é um treinador melhor do que o Vitor Pereira. Tinha feito um trabalho no Brasil, no Santos, muito bom, apesar das eliminações em Copas. Mas um campeonato brasileiro, onde foi vice-campeão e jogando um belo de um futebol, com material humano mais escasso do que ele teria nas mãos do Flamengo. E não deu certo. O erro da diretoria não foi contratar o Sampaoli. O erro da diretoria do Flamengo foi a demora em demitir o Sampaoli, porque já não havia, desde muito cedo, qualquer perspectiva futura desse trabalho. Então, pelo menos, no seu último ato, ou em um dos seus últimos atos no ano de 2023, a diretoria do Flamengo, a meu ver, acerta na decisão da contratação do Tite. Temos ótimos treinadores brasileiros. Fernando Diniz, que chegou à seleção brasileira e chegou agora à final da Libertadores. Dorival Júnior. Rogério Ceni. Renato Gaúcho. Temos bons treinadores. Mano Menezes, você gostando ou não do estilo do Mano, mas é um treinador vencedor. Mas acho que dentre eles, os nascidos no Brasil, o Tite chegou num patamar, numa prateleira acima desses. Acho que em termos de estudo, aplicação tática, gestão de grupo, por mais que tenha errado no pós-jogo contra a Croácia, mas em vários aspectos o Tite ele é um cara acima da média, acima dos padrões do que a gente tem aqui. Então acho que é uma excelente, no papel, na teoria, uma excelente contratação do Flamengo. Agora, ele vai aproveitar a chance? O Sampaoli jogou fora a chance. O Sampaoli não aproveitou. Tem contratações que você fala, Botafogo contratou o Bruno Lage. Caramba! Quem em sã consciência disse no momento da contratação, nossa, Bruno Lage, que erro. Todo mundo falou, caramba, o cara da Premier League. Porra, perdeu o Luiz Castro, caiu pra cima, né? Ou então ficou no mesmo patamar, Bruno Lage. O cara chegou aqui e não aproveitou a chance. O cara chegou aqui, barrou o craque do Campeonato Brasileiro sem qualquer justificativa, foi mandado embora. O Sampaoli não aproveitou a chance, o Vitor Pereira não aproveitou a chance, é a vida. Pode ser que o Tite não aproveite. Pode ser que aproveite. Pode ser que dê muito certo. Tite é um cara que costuma jogar num 4-1-4-1, né? Com as linhas muito próximas, com laterais alinhados com os zagueiros, protegendo demais a defesa, e esse foi um dos pontos de maior vulnerabilidade do Flamengo em 2023. Eu não creio, ao contrário de muita gente, que o Tite fará o Flamengo ser uma equipe reativa de contra-ataque. A gente tinha uma seleção brasileira com muita circulação de bola, com muita posse de bola e com solidez defensiva. Era uma seleção na eliminatória extremamente equilibrada. E acho que ele tem tudo para conseguir esse mesmo equilíbrio no Flamengo. Eu acho que corrigir o aspecto defensivo é algo que o Tite tem totais ferramentas para fazer. E o Flamengo tem que começar a partir daí o seu trabalho. Tem outras questões sobre renovações, sobre possíveis saídas, sobre chegadas que serão importantes para o ano que vem, para dar uma oxigenada nesse grupo, ciclos que parecem estar terminando, problemas de comportamento, questões que o Tite vai começar a trabalhar, mas acho que essa parte que vai além do campo, nem tão além assim, mas eu acho que essa parte ela vai ser trabalhada após o Campeonato Brasileiro. Tem 12 rodadas aí para botar o time na Libertadores, para o time se encontrar. Tem clássico contra o Vasco aí já. Tem jogos. Vai ter o jogo com o Cruzeiro fora, Cruzeiro desesperado. Tem uma tabela que não é assim tão fácil. E uma briga que também não é fácil com a galera que tá ali, muito próxima. Palmeiras, Red Bull Bragantino, essa galera tá toda. Então é uma sangria que tá rolando. Pontos que o Flamengo tá perdendo, que ele não pode perder mais. E o Tite tem que resolver isso para agora. Eu acho complicado, eu fiquei um pouco surpreso. Vou dizer para vocês que eu fiquei mais surpreso com o Tite assumir o time, faltando 12 rodadas para começar o campeonato, pela complexidade disso, do que necessariamente por ele rever a posição na entrevista. Porque não é fácil, né? Você está pegando agora um time que perdeu tudo nesse ano. 2023 do Flamengo está marcado por um ano de derrotas. O Flamengo perdeu absolutamente tudo. Então você pega esse time mentalmente ferrado, num ano péssimo, e se você não conseguir botar esse time na Libertadores, a conta vai para você também. Você que não foi o responsável pelo que aconteceu, pelos fracassos do Flamengo no ano. Mas você pode acabar pegando uma partezinha dessa conta também. É um risco. Eu fiquei surpreso do Tite aceitar esse risco agora. Eu, talvez, se fosse o Tite, pegaria na virada do ano. Mas
também você precisa observar um mérito, uma virtude nisso. Caramba, a coragem. Ah, mas com o Flamengo é fácil. Não é tão fácil. O Vitor Pereira tá aí pra mostrar. O Sampaoli também tá aí pra mostrar. Não é tão fácil. Caiu por terra nesse ano de 2023 esse argumento de que, com o timaço do Flamengo, bota qualquer um lá que é fácil. Caiu por terra. Aliás, já tinha caído, né? Paulo Souza já tinha feito isso cair. Domenech Torrent já tinha feito isso cair. Futebol não é assim, gente. Futebol de hoje, de estudo, de estratégia, cada vez mais caro, cada vez perdoando menos equívocos cometidos, esse papo não rola. O treinador, ele é muito importante. Ele é fundamental nesse processo. Bom, sobre a rejeição que algumas pessoas têm ao Tite. Existem múltiplos fatores aí. Tem o fator campo, Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Não ganhou 2 Copas. Fracassou contra a Croácia. Fracassou contra a Bélgica. Por mais que tenham sido ciclos muito fortes, o ciclo de 2016 recuperando um trabalho ruim, uma seleção que estava mal, e o ciclo para 2022 fortíssimo. Ganha uma Copa América, perde outra, é verdade. Ganha uma Copa América sem o Neymar, faz uma eliminatória atropelando todo mundo, atropelando assim. Chega, vem você, pá, vem você aí, pá. Tomando pouquíssimos gols, sendo eficiente no ataque, uma grande eliminatória, mas no objetivo principal ele fracassou. Ele cometeu muitos erros na Copa. Os 2 maiores para mim, tiraram o Vinícius Júnior tão cedo do jogo contra a Croácia e não amparar os jogadores pós-jogo depois da derrota dos pênaltis. O que me surpreendeu muito, porque não é só o que o Tite prega, foi o que o Tite sempre fez na sua carreira. Muita proximidade com os elencos, uma boa gestão de pessoas, um ótimo relacionamento com seus grupos. Ali fugiu do padrão do Tite. Ali ele mostrou uma outra faceta, mas são os erros que nós, seres humanos, cometemos na vida. Com 62 anos de idade, o Tite vai cometer erros e ainda vai aprender. O aprendizado, ele é até o último dia. Quem acha que chegou numa seleção brasileira e não tem mais nada para aprender, eu tenho certeza que o Tite nunca pensou assim, se equivoca. E acho que o Tite vai tirar grandes lições desse episódio. Tipo da coisa que você não percebe a gravidade na hora, você não tem nem a sensação de que errou. E aí as pessoas despertam você para aquilo. Cara, você deu mole. E acho que é exatamente isso que deve ter se passado na cabeça do Tite, no entorno do Tite, depois da Croácia. Então tem a rejeição por não ter vencido as Copas, ok, fica esse selo do Tite, como fica em qualquer treinador. Tem uma rejeição pelo jeito do Tite se expressar. A maneira como você se comunica, muitas vezes atrai antipatia contra você. É curioso isso, mas é um fenômeno da humanidade, né? O jeito como você fala, muitas vezes as pessoas passam a te detestar ou te adorar, ou ficarem encantadas com a sua maneira de verbalizar os pensamentos e passarem a te seguir, passarem a ter um carinho por você. Faz parte, né? Você bota a cara, é uma figura pública, tem gente que tá aqui, obviamente detesta como eu me expresso. E nem tá aqui, né? Veio, detestou e nem voltou mais. E tem gente que gosta, então é do jogo. Posicionamentos políticos do Tite, isso também conta. Você quer ter problema? Se posiciona. E o Tite, em alguns momentos, emitiu posicionamentos. Nós temos um grande problema, que é a falta de respeito ao posicionamento das pessoas, a não ser que seja um posicionamento anti-humanitário, pregando a extinção de alguém, de um povo, de uma nação, de uma torcida, né? Preconceituoso, um posicionamento preconceituoso, a não ser que seja esse tipo de extremo que se configure um crime. Tirando isso, você não precisa atacar pedra em quem emite uma opinião. Você pode discordar e não misturar o aspecto profissional e até pessoal, e até às vezes a arte da pessoa, deixar de admirar alguém porque ele tem um pensamento político diferente do seu. É um problema, porque às vezes os influenciadores, atores, jogadores, pessoas que estão expostas são cobrados. Pô, vocês ficam no muro, vocês não se posicionam, ficam em silêncio. Aí o cara, é verdade, eu tenho que me posicionar. Aí metade joga pedra no cara. Metade aplaude, metade joga pedra. Aí você desencoraja aquela figura de se posicionar. Porque quando ele se posiciona, você não rebate o argumento, você vai no ad hominem. Você tenta afetar a honra do cara. Então não é legal. E acho que deixar de admirar o Tite por isso, ou admirá-lo por isso, porque ele em algum momento defendeu o candidato A, candidato B, com todo o respeito que senhores e senhoras me merecem, eu acho burrice.
Mas o emburrecimento do debate público, ele está aí e salta aos nossos olhos, né? E eu acho que, infelizmente, ele se potencializou com a rede social. Incrível. É um dos paradoxos da humanidade. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais ferramenta de conhecimento a gente tem, mais a sociedade, de uma maneira geral, com exceções ainda bem, emburrece. É incrível, né? Bom, mas, enfim, faz parte. São os pontos de rejeição do Tite. A rejeição maior, nesse momento, é de corintianos. E eu quero fechar o vídeo falando sobre a escolha do Tite, a recusa do Tite em assumir o Corinthians esse ano, os motivos para isso e a mudança de posicionamento em relação àquela entrevista que ele deu ao Flow Sport Clube. Então vamos lá. O que eu penso da torcida do Corinthians? Está chateada ao ver o Tite retornar ao cenário de clubes e não assumir o Corinthians de novo? Faz parte. Eu também estaria. Eu também gostaria muito se o corintiano fosse, com a gratidão que tenho, com a ligação que se estabeleceu entre Tite e a gente, né? Campeão do mundo, campeão da primeira Libertadores da história do Corinthians. Também me doeria. Eu entendo essa dor que bate do corintiano. Mas estamos entre emoção e razão aqui, né? A razão deveria dizer para você, corintiano, o seguinte nessa hora. Infelizmente, hoje, pelas gestões que tomaram conta do meu clube, o Corinthians deixou de ser uma opção viável para um treinador da prateleira do Tite, do patamar do Tite. Porque não devemos esquecer, e tem corintiano que está ouvindo isso e está puto comigo, mas desculpa, aí eu não estou analisando, eu estou respeitando o que você pensa, tá? O teu sentimento. Mas a análise não é apenas por um lado. Futebol não é só isso. Aqui a gente está falando de carreira profissional. E na carreira profissional, muitas vezes, a opção do coração, eu tenho certeza que o Tite tem profundo carinho pelo Corinthians até hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu sei que tem corintiano agora que tem. Eu sei que tem corintiano agora que está questionando esse sentimento do Tite, se ele é tão genuíno, tão forte, tão profundo assim. Eu sei. Então, tá falando alguém aqui que não é corintiano, que não tá nesse ambiente torcedor, tem uma outra visão. Não quer dizer que é melhor que a sua, corintiano, mas é só a minha visão, tá? Acho que o Tite é muito identificado com o Corinthians. Mas o Tite é profissional. Ele tentou, depois da seleção brasileira, uma experiência fora do Brasil. O mercado brasileiro não se abriu para o Tite, como não se abre o mercado internacional de primeira prateleira, o mercado de Europa, que era o foco inicial do Tite. Ele não se abriu para ele, como não se abre hoje para qualquer treinador nascido no Brasil. É uma realidade. Os motivos, eles não são ditos tão publicamente assim, tão abertamente. Mas nós sabemos. Então, ele não se abre. O treinador da seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo não foi sequer cogitado na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na França, em Portugal. Não rolou nada. Não rolou nada. Isso é uma constatação, isso é algo grave para mim. O Tite esteve nesse ano numa espera por uma proposta que talvez ele tivesse certeza que viria e não veio. Isso não diminui em nada a contratação do Flamengo, mas isso precisa ser pontuado aqui. Em que condições se deu esse direcionamento da carreira do Tite para o Flamengo? Porque a Europa não olha para os nossos técnicos. E os nossos técnicos, ao invés de se queixarem da entrada dos europeus, dos portugueses, tentarem fazer uma reserva de mercado, eles deveriam entender. Faz lá um simpósio, faz aí um seminário, um fórum, chama todo mundo, entender por que raios isso está acontecendo. O treinador brasileiro, eu tô aqui em Buenos Aires, olha quanto treinador argentino, os caras estão aqui, ó, um paísinho desse tamanho, uma liga com menos dinheiro que a nossa, com estádios muito mais antigos do que os nossos, uma economia muito mais frágil do que a nossa. Olha quanto treinador argentino está espalhado aí pelo mundo. Em clubes grandes, em clubes e disputando Champions. E ó, essa realidade ela está estabelecida aí há muito tempo. Então o treinador brasileiro deveria dar esse passinho atrás e refletir. Tem algo atrapalhando aqui, tem algo emperrando isso. Isso é ruim para eles, né? São oportunidades profissionais, oportunidades de desenvolvimento, oportunidades financeiras que não estão se abrindo para eles. Existe um motivo, não é verdade? Então tá. Então, feita essa pontuação, esse pequeno desvio, porque eu acho que isso não poderia deixar de ser abordado também, né?
O Tite queria a Europa e a Europa não quis, o Tite queria algum outro centro do mundo e não rolou, e por isso ele se mantém aqui no futebol brasileiro. Então eu entendo o corintiano que está chateado, mas quando o Tite olha o novo panorama, o que sobrou? Futebol brasileiro. Pois é. Eu tenho o Corinthians, com quem eu sou muito identificado, uma torcida que me adora, que me carrega no colo, mas um clube que está ferrado. Um clube que está hoje em mãos que não me parecem as mais competentes para mudar a realidade financeira atual. E eu tenho um Flamengo, de uma diretoria que errou muito nesse ano, mas que tem um baita de um elenco, tem uma arrecadação grande, como o Corinthians também tem, porém a sua saúde financeira hoje é muito melhor. A perspectiva de fazer um bom trabalho hoje, isso não é só para o Tite, isso é para qualquer profissional. No Flamengo e no Corinthians são perspectivas bem diferentes. Acho que hoje, grande parte dos treinadores, 9 em cada 10 ou 10 em cada 10, que tivessem duas propostas na mesa, Flamengo e Corinthians, aceitariam o Flamengo hoje. As grandezas são equivalentes, tá? São os dois clubes de maior torcida do Brasil. São as duas maiores marcas do futebol brasileiro. Isso ninguém vai discutir. Eu nunca vou chegar num vídeo e dizer aqui, não, mas é porque o Flamengo, ele é 10 vezes maior do que o Corinthians. Eu não sou idiota. Eu jamais falaria um negócio desse, porque não é. Nenhum nem outro. Nem o Flamengo é 10 vezes maior que o Corinthians, nem o Corinthians é 10 vezes maior que o Flamengo. Eles são gigantescos. Mas hoje, qual clube é mais atraente para um profissional? Então, nessa hora, o torcedor corintiano, primeiro, ele vê aquilo dói, né? Parece até o negócio de ver a ex com outro. Aí você fala, porra, mas... Só que depois, cara, vai passar raiva. Aí ele vai refletir e vai falar, puta, mas realmente, cara, minha casa tá uma zona. O Corinthians hoje não atrai um treinador do tamanho do Tite. Muito antes de Flamengo, o Tite recusou a proposta do Corinthians esse ano. E não tinha Flamengo no radar, gente. Vocês precisam lembrar disso. Lá atrás, começo do ano, mas do começo para o meio do ano, o Tite foi procurado e não aceitou. E não topou. E depois disse não de novo. Porque ele sabe que o ambiente do Corinthians hoje é complicado. Ah, mas ele deveria vir para salvar o Corinthians, ele tinha uma missão. Aí vai de cada profissional. Eu não enxergo como uma decisão injustificável, execrável, não assumir o Corinthians para assumir o Flamengo. Para mim é uma decisão que tem lógica profissional. E eu sei que o torcedor não enxerga o futebol necessariamente com o viés profissional, com essa frieza de quem está lá dentro. Por isso que eu sempre digo, não é que a minha visão seja melhor do que a sua. Só que a minha é diferente. Como eu estou trabalhando com o futebol, eu misturo o trabalho com o paixão em vários momentos, né? Eu sento na arquibancada, gente. Eu sou sócio torcedor de clube, eu pego meu carro, vou pro estádio, sento na arquibancada, compro o ingresso, fico na fila virtual do ingresso, vou lá, tomo chuva, compro capa de chuva, vou de boné, radinho no ouvido, eu sou também. Eu conservo isso porque eu acho que isso é importante para que eu não me desconecte totalmente do sentimento de quem assiste o meu conteúdo e curte o meu conteúdo. Mas no momento da análise, a minha visão vai ser menos apaixonada. Não é que ela seja superior à visão de ninguém. É o que acontece com um treinador de futebol. É o que acontece com um jogador de futebol. Tem o Marcelo, por exemplo, lateral esquerdo, tá aí numa final de Libertadores com o Fluminense. Torcedor de infância do Botafogo. Ele joga no Fluminense. Foi a oportunidade de mercado que apareceu para ele. E ele tem muito respeito, muito carinho, honra a camisa do Fluminense, tem uma história antes de sair do Brasil, quando jogou no Fluminense, agora jogando de novo. Faz parte. Você não vai necessariamente jogar no clube do teu coração. Muitas vezes você vai enfrentá-lo. Porque profissionalmente, naquele momento, foi melhor trabalhar num rival do clube da sua infância. Faz parte. Acho que o corintiano tem que entender. Acho que o corintiano tem que cobrar nesse momento, não é o Tite. Quem deve ser cobrado nesse momento é quem comanda o Corinthians. Dar um rumo. Aliás, aqueles que têm o poder de voto tomarem a melhor decisão nas eleições do Corinthians. Porque se o Corinthians cair em mãos erradas ou continuar em mãos erradas, ele pode ter o seu futuro comprometido. Sobre a fala do Tite para fechar o vídeo. O Tite foi há alguns meses, não sei precisar quando, ao Flow Sport Clube e disse que não assumiria nenhuma equipe em 2023 porque ele queria tirar esse ano para rever a família, para ter aí uma vida pessoal mais intensa, né? Recuperar as energias e voltar ao trabalho depois.
Primeiro, mudar de ideia, qualquer um pode mudar. Não tem crime nisso. Ele tinha um plano e aí depois de um tempo ele falou, quer saber? Eu vou mudar esse plano. Eu agora quero outra coisa. É direito dele, é direito seu, é direito meu. Quantas vezes já fizemos isso? Né? O problema é que quando emitimos uma posição pública, quando contamos para alguém um pensamento, uma ideia, vendemos isso, falamos sobre isso e depois mudamos, essa explicação vai ter que ser dada publicamente também. Não tem jeito, o Tite vai ter que falar sobre isso. Eu espero que quando o Tite for perguntado sobre isso na coletiva de apresentação, os jornalistas não sejam cerceados, esse tema não seja proibido pela assessoria de imprensa do Flamengo, como fizeram com o Vitor Pereira na tentativa de arrancar dele explicação para a mudança repentina do quadro de saúde da sogra dele. Deixa o Tite falar. Deixa o Tite falar. O Tite tem que falar. Porque não é que ele tem obrigação de dar satisfação para ninguém porque que ele mudou de ideia, só que ele falou disso publicamente. Então ele precisa publicamente mostrar o que aconteceu, Tite. Por que você mudou? E acho que é normal, é legítimo. Outra coisa, o mês tem 12 anos, né? O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. Então ele saiu em dezembro da seleção. Então ele queria tirar um espaço de 12 meses para curtir a família. Se passaram 10. Em 10 meses deu para curtir todo mundo. Ele pode ter falado, tá bom, 10 meses, gente. Já tá na hora de voltar mesmo. Pintou a proposta, eu já matei a saudade de todo mundo. Eu já vi meus tios, meus primos, meus irmãos 2, 3, 5, 10, 12 vezes, não aguento mais ver, quero voltar para trabalhar. Normal. O que tem de errado nisso? O que tem de crime nisso? Para mim, nenhum. Honestamente, problema algum. Só gostaria de que o Tite tivesse o espaço, não fugisse do tema. Seria chato, seria feio fugir do tema. Não precisa fugir do tema. Deixa o Tite falar disso na coletiva, viu, Flamengo, Departamento de Comunicação? Deixa o Tite falar. Tite, fale sobre isso, cara. E aí, se as pessoas quiserem ficar julgando, porque ele mentiu, porque, cara, ele mudou de ideia, é só isso. Porque apareceu uma grande proposta, uma grande oportunidade que talvez não aparecesse depois. Eu acho que fica muito fácil a gente... Eu não daria esse tipo de declaração? Talvez não. Justamente para não ter que ficar depois dando explicação para os outros, né? Eu não gostaria de abrir aqui para ninguém os meus planos pessoais. Isso eu converso com a minha esposa. Meus planos profissionais, o que eu vou fazer para o futuro, se eu vou, se eu não vou, se ali eu não trabalharia nunca, se ali... Isso é uma opinião minha, que eu divido com as pessoas muito próximas, com as pessoas que eu confio, no caso com a Paola, e que a gente discute em fórum íntimo. Mas o Tite estava num ambiente de podcast muito à vontade, né? Estava tranquilo para falar, se sentiu confiante para falar sobre isso. E é o problema, porque agora ele vai ter que... Mas ele... É a mesma coisa, cara, que eu chegar e falar aqui pra Paola, não, nunca vou trabalhar naquele lugar, não gosto, não desejo. Aí esse lugar me oferece 5 meses depois uma proposta para ganhar um salário de 6 dígitos. Aí eu falo, caramba, não é tão ruim assim, né? Acho que eu vou. E aí eu me entendo com ela aqui. É uma questão familiar, é uma questão pessoal. Agora, quando eu falo isso pro público, além de eu ter que explicar pro público depois por que eu mudei de ideia, eu tô sujeito ao julgamento, ao apedrejamento. Você falou que não caía, porque as pessoas adoram fazer julgamento, as pessoas adoram se colocar no lugar do outro, determinar o que o outro vai fazer. Pô, ninguém tem esse direito, cara. Ninguém tem esse direito de determinar se o Tite deveria aceitar, poderia aceitar ou não a proposta. Não pode, porque ele falou que não pegava nenhum clube esse ano. Não pode. Não, tá errado. Para, gente. Pelo amor de Deus. Bom, tá feito o vídeo. Acho que a perspectiva é boa. Acho que o Flamengo, num primeiro momento, acerta nessa contratação. Agora a bola tá com o Tite. Depende do Tite. Fazer um bom trabalho, confirmar toda essa expectativa e levar o Flamengo a eu não sei se a todos os títulos em 2024, mas a um patamar competitivo do qual ele se distanciou em 2023. O Flamengo de 2023 foi uma caricatura dele mesmo. Eu apenas faço uma ressalva de que acho um risco pegar esse trabalho agora. Faltando 12 rodadas, talvez não chegando a Libertadores, a missão do Tite é essa. Eu acho complicado, mas o Tite sabe o que está fazendo e o Flamengo deu uma cartada muito interessante agora. Boa sorte aí ao Tite. Eu acho que tendo o Tite de volta ao futebol brasileiro, o futebol brasileiro ganha. Um treinador desse peso, desse impacto, desse porte fará bem ao futebol brasileiro, como Abel Ferreira tem feito bem ao futebol brasileiro, como o Jorge Jesus fez bem na passagem que teve aqui no futebol brasileiro, como o Caixinha está fazendo lá no Red Bull Bragantino, num trabalho espetacular. A gente precisa ter, futebol brasileiro precisa ter os melhores
português, brasileiro, argentino, tanto faz. Tem que ser os melhores. E para mim, o Tite está no ambiente do futebol brasileiro, não é na prateleira global, mas dentro da nossa realidade América do Sul, tranquilamente o Tite está entre os melhores. Então é um ganho, obviamente, pro Flamengo e pro futebol brasileiro. Like no vídeo se você ficou até o final. O que você pensa da contratação do Tite, dos vários pontos que a gente abordou. Meia hora de vídeo. Gente, olha o tamanho do Tite. Olha o tamanho dessa contratação. Meia hora pra gente falar sobre ela, porque foram vários temas aqui, vários subtemas que a gente precisou comentar. Impressionante. Like no vídeo se você ficou até o final. Comenta aí o que você pensa da chegada do Tite. Boa terça pra todos. Juízo e tchau.